Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Nesse Conexão 21, o convidado é João Grilo, da Playwave, uma super plataforma para aprendizagem de música. Conexão 21, sempre um papo descontraído, bem-humorado, com convidados muito especiais. Se você está assistindo a gente aqui no YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal e de dar like. Se está acompanhando na TV Max, canal 25, canal 525, seja muito bem-vindo também. Não deixa de nos acompanhar dentro do Instagram, no @conexão21.oficial. O nosso canal no YouTube é o Conexão 21 BR. E pessoal, não posso deixar de agradecer aos nossos apoiadores, ao Hotel Fermon, à Simples Inovação e ao Sistema FEComércio através do Senac e do Sesc. Muitíssimo obrigado e vamos a mais um Conexão 21. Pessoal, começando mais um Conexão 21 e o papo agora é música. Eu estou muito curioso para conhecer tudo sobre a Playwave, por isso que eu estou aqui com um convidado muito especial, João Grilo. João, obrigado por ter aceitado o convite, estar participando aqui com a gente. Obrigado você pelo convite, é um prazer estar aqui no Conexão 21 batendo esse papo com você. Pois é, fala um pouquinho aqui da tua trajetória e muito sobre a Playwave. Tá bom. Eu sou músico, compositor, produtor musical, cantor, instrumentista e professor de música, né? Comecei cedo demais, Alberto, comecei com 14 anos dando aula de música e também foi com essa idade que eu ganhei meu primeiro cachê tocando em barzinho. Eu tocava violão, uma amiga da minha mãe cantava, então estou com 44, pode dizer que eu estou com 30 anos de história, né? Ao longo desse tempo, eu vim sentindo as dores do mercado como professor de música também, tanto do professor e do aluno. Só para situar você um pouquinho sobre a história, eu comecei muito cedo e lá pelos 23 anos eu assumi o compromisso de trabalhar no Grupo Cultural Afro-Reg, onde eu comecei dando aula de canto, e depois acabei dando aula de teoria musical, coordenando projetos socioculturais relacionados à música e participando da diretoria musical do Grupo Cultural Afro-Reg. E ali nós tínhamos 13 bandas diferentes, de estilos musicais diferentes, e uma banda especial que era o Afro Samba, eu também fui coordenador, que cada banda tinha um coordenador, né? Então eu aprendi muito nessa fase, foi uma época bem interessante, onde eu conheci muita gente, conheci Arlindo Cruz, com quem eu toquei durante o tempo, Dudu Nobre, Lenine, Frejá. E as pessoas também gostavam muito de mim, eram muito carinhosas comigo, porque gostavam da história e daquilo que eu representava, né? Que a gente fazia realmente um trabalho muito bonito ali. Então foi um lugar onde eu pude aprender muito e crescer muito. Como músico, porque eu também me apresentava no Afro Samba, além de coordenar, eu também cantava e tocava com eles. E como professor de música também. Trabalhei muito tempo com samba, até que ali no final de 2009, mais ou menos, eu comecei com a minha carreira autoral. Então, ao longo desse tempo, como eu te falei, eu vi sentindo essas dores do mercado, tanto do professor quanto do músico. Não é um mercado fácil, né? Não é um mercado fácil. E é engraçado que você também encontra muita gente insatisfeita trabalhando com isso, e eu vou voltar a esse assunto daqui a pouquinho. Então, a pandemia transformou minha vida, acho que não só a minha, de muita gente, né? Antes da pandemia, quando ela entrou, eu estava com uma música na trilha de uma novela da Rede Globo, da Éramos Seis, que estava tocando bastante, inclusive foi tema de 3 casais diferentes dentro da novela, o que não acontece muito. E quem estava junto comigo nessa trilha era nada mais, nada menos do que Roberto Carlos, Maria Bethânia, Ney Matogrosso, só gente muito grande. Pessoal bem... Sim. Tranquilo, né? Muito tranquilo. O pessoal que está começando agora, né? O pessoal que está começando agora. E aí,
chegou a pandemia, de cara eu perdi 18 shows. 4 deles eram em Portugal. Então, isso mudou a minha cabeça. Primeiro, eu percebi que eu não dava para eu ficar dependendo só disso, né? O que segurou um pouco a onda foi o direito autoral, que eu estava recebendo na época. E um pouco antes da pandemia, eu também estava com o projeto de criar uma escola de música junto com um parceiro, que seria meu sócio. E, graças a Deus, que a gente não montou essa escola, porque a gente quebraria certamente. Fácil, né? A gente ia começar no início de 2020, olha só. Era um aluguel caro e tal. E aí isso meio que mudou a minha cabeça. Então, primeiro, eu fui obrigado aos alunos que eu já tinha a dar aula online, e aprendi a dar aula online na Marra e vi o quanto funciona. Que é engraçado que tem gente que vem me perguntar, mas a aula online de música funciona? Cara, funciona e muito. E funciona mais do que você comprar um curso para aprender sozinho, sem o acompanhamento de um professor. Então, eu acabei desenvolvendo a Playwave. O que é a Playwave? A Playwave é uma plataforma de aulas de música online e ao vivo, tá? Nós conectamos professores e alunos, professores de música e alunos que são pessoas que querem aprender algum instrumento ou até se aprimorar em determinados instrumentos, mesmo que já toquem alguma coisa. Então a gente tem uma ferramenta de busca avançada, onde o aluno consegue escolher, selecionar o professor ideal para ele. Por exemplo, o aluno pode selecionar qual o estilo musical que aquele professor domina, ele pode selecionar o preço que cabe no bolso dele, é óbvio que o instrumento que ele quer aprender, ou outro tema, porque nós vamos ter professores também dando aula de produção fonográfica, de ferramentas de inteligência artificial que estão vindo agora para a música e tal. E dentro da ferramenta... É um negócio que é legal, porque atualiza. Até o cara que já está ali, ele recebe uma atualização bacana de coisas que estão acontecendo no mercado na hora, né? Sim, isso é muito legal. Isso é muito importante. Então, é importante também falar o que a Playwave não é. A Playwave não é uma escola de música, porque cada professor tem a sua metodologia, tá? E cada professor estipula o valor que vai custar a sua aula. E nós também não somos uma plataforma de venda de curso de música, que isso já tem bastante, né, no mercado. Então, a gente vem focado em aulas de música online e ao vivo. A gente tem, por exemplo, a gente tem uma cara de rede social, sabe? Você cria o seu perfil, você pode postar vídeo, o professor pode postar vídeo, você pode assistir o vídeo do professor. Então, a gente tem... Eu vou ver esse cara é fera, né? Eu vou ter aula com ele. Isso. A jogada é essa, né? A jogada é essa. E esses vídeos são através de links do YouTube. Então é só você postar o vídeo no YouTube e jogar ali. E é bom que dá mais visualização no seu canal de indexa o YouTube também. E a gente tem um negócio legal que o professor, ele pode, quando ele entra na plataforma, ele fica online. Então, ao lado do perfil dele, aparece uma bolinha verde. Você vai lá buscar um professor, tá? Você quer aprender violão, já definiu ali o estilo musical que você quer, quanto você quer pagar. Aí ele te mostra os professores, e ele te mostra o professor que está online. Então você pode começar aquela aula imediatamente com o professor que está online. Então a gente costuma dizer que também é meio que um Uber da aula de música, né? Que, inclusive, o professor de música, que às vezes pode ter um outro emprego, trabalhar em outro lugar, ele pode complementar a sua renda dessa forma. Claro. Chegou em casa, ficou online, de repente aparece um aluno ali e ele já faz aula. Então, voltando àquelas dores do mercado que eu te falei, por exemplo, você encontra muito professor dando aula em escola de música muito insatisfeito hoje. As escolas de música elas estão pagando de 50% a 40% do valor da mensalidade para o professor. Então o cara não tem motivação nenhuma para estar ali, é um lugar onde ele não pode crescer, né? É sempre uma relação de trabalho complicada, porque ele tem um patrão que não é o patrão, né? Então ao mesmo tempo o cara ele só pode cobrar daquele professor, o dono da escola, até um limite, né? E na Playwave não. Na Playwave, o professor já começa ganhando 70%, tá? Do valor da mensalidade, do valor da aula dele. E isso vai crescendo com o tempo, por exemplo. Até 500 aulas o professor ganha 70%. A partir do 501, o professor passa a ganhar 75% da mensalidade, tá? Ou do valor da aula. E a partir de 1.001 aulas, ele vai para 80%. Quer dizer, ele começa com 70% e pode chegar até 80%.
80% é o dobro do 40% que ele ganhava insatisfeito lá atrás. Para o professor, tem uma coisa que é muito chata também, que é a história de ficar cobrando o aluno que atrasa a mensalidade. Pô, isso é chato. Porque o aluno tem que pagar no início do mês. Aí o aluno atrasa, depois, na segunda semana, ele resolve faltar. Aí quando ele vai pagar lá na frente, tinham que ser 4 aulas, ele fala, não, mas eu só fiz 3, vou pagar 3 aulas. E o professor, ele tem que ser um cara agradável, né? Ele tem que ser um amigo. A gente muitas vezes acaba sendo até um terapeuta. É verdade. Né? De muitos alunos que usam aquilo ali de uma forma de um escape para problemas do dia a dia e para se sentirem mais leves também. E a gente até conversa muito com os alunos, é uma relação bem legal. E aí o cara ficar cobrando o aluno é uma coisa muito chata. Na Playwave isso também não acontece, porque o aluno tem que pagar antecipadamente. Se ele não relaciona com a plataforma. Né? Sim, se ele não pagou, ele não contratou. Então a aula não vai acontecer. Não vai acontecer. Então já é outra coisa que a gente soluciona de problema do professor. Outro, a praticidade. O professor pode dar aula dentro de casa. Quer dizer, ele não precisa pegar um ônibus para uma escola, ele não precisa enfrentar esse calor do Rio de Janeiro que a gente está sofrendo aqui, ele não precisa, se ele for de carro, tem estacionamento, né? Aí bate com o carro, nada disso. O cara dá aula dentro da casa dele ou de algum lugar remoto também. Por exemplo, o cara vai viajar num feriado, mas tem uma aula para dar. Ele leva o computador dele, se for uma aula de ukulele ou violão, leva o violão e dá essa aula de outro lugar. E a gente também tem um sistema de pagamento seguro, né, que é a integração que a gente fez com o Stripe. Ele facilita essa questão do pagamento para o professor. Agora, falando do aluno, o aluno também tem a praticidade de fazer aula dentro da própria casa dele, né, de não ter que sair para arrumar um professor. A gente deixa o professor escolher se ele quer participar de uma aula. As aulas têm duração de 50 minutos, né? Mas se ele quer fazer uma aula experimental, gratuita, se ele quer disponibilizar essa aula no perfil dele. Então, o aluno ainda tem possibilidade de experimentar um professor com uma aula gratuita. Essa aula é um pouquinho menor, de 30 minutos, para ele saber se gostou daquele professor ou não. Fica a cara desse cara, vou em frente. Né? Sim. E ele tem um número muito maior do que o aluno, né? Ele tem um número de professores para escolher muito maior do que se ele fosse numa escola de música e escolher um professor. Isso que eu acho que é muito legal, João. Desculpa estar te Pode falar, mas por favor. Isso que eu acho que é muito bacana, porque aí você encontra o cara que, pô, esse cara aqui é legal, porque ele toca o que eu gosto de ouvir, o estilo que eu quero adotar, você consegue traçar um perfil exatamente que encaixe com você, né? E não aquele cara, não, esse cara que toca também, não é o também, esse cara encaixa perfeitamente. Você pode assistir o vídeo dele tocando, o vídeo dele falando sobre a metodologia de ensino dele. Eu acho isso muito bacana mesmo. Não, isso é muito legal. Então, o aluno, ele tem uma quantidade maior de professores para escolher ali. Uma escola de música, digamos que ela vai ter de 5 a 10 professores no máximo. É limitado, né? O cara quer aprender piano. Não são os 10 professores que dão aula de piano, às vezes tem 4, né? Aí o cara, não gostei desse professor, ele tem que ir a outra escola de música. Então a gente quebra essa barreira da distância, né? Fica muito mais próximo. Sem contar o seguinte também, a gente sabe que dentro da música a gente tem vários estilos musicais diferentes. Então, por exemplo, digamos que tem um aluno que quer aprender um tambor de uma alfaia, que é típico de Pernambuco e tal, do maracatu, um tambor de maracatu. Na parte de região que ele vai encontrar dentro da ferramenta de busca, ele pode botar, eu quero um professor de Pernambuco que toque alfaia. Por quê? Porque aquele professor domina aquele estilo musical. Ele vive aquele estilo musical desde que ele começou, né? Aí você tem, de repente, um aluno aqui do Rio de Janeiro que quer se especializar em acordeon de forró. Ele pode procurar um professor nordestino que também domina aquele estilo. Então, e agora, sem a Playwave, o aluno quer encontrar um professor de acordeon nordestino. Ele vai procurar isso aonde? É isso que eu ia te perguntar, cara. Não tem onde, né? Não tem onde. E a gente está começando, é claro, focado no Brasil, tem um mercado enorme, mas a nossa ideia depois é internacionalizar isso. Então, por exemplo, o cara quer se especializar numa guitarra de blues, ele pega um professor lá do Mississippi, cara. Aquele professor vive aquele estilo musical.
Então, essa quebra de barreiras que a Playwave vai promover é muito interessante para quem quer aprender, né? E Isso muito é muito fácil. bacana mesmo. Não, e você pega, é isso que eu acho que é sensacional, você pega o cara que é, cara, tá dentro daquele contexto, Sim. né? Sabe tudo daquele contexto, sabe talvez as manhas, os jargões, as coisas, os detalhes, Sim. e do porquê disso, do porquê daquilo, que é bacana você ser uma coisa assim tão direcionada, né, João? Sim, e os estilos musicais, eles têm muita peculiaridade, rítmica, um jeito de você tocar, né? Por exemplo, se você vai tocar bossa nova no violão, a postura do dedão da mão direita é uma. Se você vai tocar um violão de samba, com mais baixaria, um 7 cordas, a postura do dedão da mão esquerda já é diferente. E outra coisa também, eu como professor de música, como professor de instrumento, eu recebia muita queixa de aluno que comprava curso de música para aprender, por exemplo, a tocar violão, e não conseguia sair do lugar. Eu tenho um aluno que ele chegou a comprar 3 cursos e não conseguiu aprender nada. Então, esse acompanhamento do professor durante esse processo de aprendizado é muito bom. Isso, por exemplo, eu até estava conversando e citei o exemplo de uma aluna que eu tenho hoje, eu dando aula de piano, e eu já falei para ela da postura que tem que ter, da coluna, do punho, que não pode deixar o punho para baixo. Quando eu olhei, ela estava toda torta e com o punho para baixo. Quer dizer, aí eu viro para ela e falo, olha, estica a coluna, acerta a mão e tal. Quando a pessoa compra um curso para aprender um instrumento, ela não tem esse acompanhamento. Exatamente. E mesmo que o professor fale no curso, você tem que manter a coluna reta, daqui a pouco ela esqueceu. Ela se concentrou ali, está toda torta. E a gente sabe que isso pode causar muita lesão, tendinite. Aí você chama atenção toda hora para corrigir aquela postura, corrigir aquela situação ali, né? Sim. E você tem que estar olhando para fazer isso, né? Tem que estar olhando. Então, esse acompanhamento do professor é um diferencial da Playwave com as outras plataformas de venda de cursos de música, né? Para a pessoa aprender um instrumento. Eu vou te confessar uma coisa. Meu irmão toca guitarra, meus sobrinhos todos tocam, todo mundo toca, todo mundo é músico. Eu sou uma negação, cara. Vida inteira quis aprender, porque acho legal, né? Pra não sei o que. Mas você já tentou? Já, não dá. Não dá mesmo. Quando eu era mais novo, eu falava assim pro meu irmão, me ensina mecanicamente a fazer aqui umas 3 ou 4 notas, só para tirar uma onda. Só para, não, vou, pá. Cara, olha só, isso foi uma tarefa hercúlea para mim, mas eu consegui aprender, tá? Consegui aprender umas 3 coisinhas ali que sai, o pessoal conseguia reconhecer a música. Aí eu falei, não, tô muito mais afim de tocar, não. Agora toca alguém, não dava para fazer mais nada além daquilo, era só pim. E eu acho que lá atrás, talvez se tivesse tido uma oportunidade como essa, de poder fazer, assim, eu falava assim, cara, não vou aprender a tocar música, tá todo mundo ali tocando pra caramba, eu sou uma anta, e vai ficar todo mundo, vou ficar exposto ali à toa. Não, mas aí deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, agora eu vou te corrigir em algumas coisas. Quem disse que é lá atrás? Se você quiser começar agora, você pode começar agora. Às vezes, a gente cria bloqueios na nossa mente em relação ao aprendizado com o instrumento, por alguma coisa que alguém falou, às vezes um professor que não era tão bom assim, ele acaba criando bloqueios na sua mente em relação a isso. Então, eu escuto muita gente falando assim, eu queria aprender piano, eu queria aprender violão. Meu sonho é aprender piano. Meu sonho é aprender violão. Vamos realizar? É um sonho de verdade? Ou você está falando da boca para fora? Porque se for um sonho de verdade... Dá para fazer. Dá para fazer. Vai na Playwave, playwave.com.br. Playwave com V mudo, tá? Não tem o E no final não, do Wave. playwave.com.br. Você faz uma aula, cara, é uma aula gratuita. Aí a pessoa, não, mas eu não tenho instrumento. Ou você compra um instrumento, ou com certeza você tem um irmão, um amigo, um parente, um tio que pode te emprestar um violão para você fazer. E assim, o meu avô, a primeira aula de violão que eu dei para o meu avô, ele tinha 90 anos de idade. É sensacional. E a música, cara, ela, primeiro, faz muito bem para o cérebro, né? É uma das pouquíssimas atividades que você consegue trabalhar a parte racional e a parte emocional na mesma atividade. E você tem esse fator agregador, que eu costumo dizer que a música tem. Tem um violão aqui, a gente já faz uma roda, as pessoas começam a cantar, de repente você faz novas amizades,
ou fortalece, agrega mesmo, é bem ou legal até isso. algumas amizades que foram desfeitas voltam a ser refeitas por causa da música. Por exemplo, eu cansei de ver isso, de rodinha assim de música, alguém tocando violão e tal. Quando eu olhava, tinha um cara cantando aqui e o outro que brigou com ele, que não se falava, os dois estão cantando a mesma música. Só a música é capaz de fazer isso. Criar os dois essa caras harmonia, estão né? juntos cantando a mesma música, nas mesmas notas. Então, às vezes a gente pensa a música, o cara vai aprender um instrumento muito assim, não, ele vai ser profissional daquele instrumento. A música não serve só para isso. A música tem, na parte educacional também, por exemplo, você vê um desenvolvimento muito maior em jovens que estudam música, um desenvolvimento maior em matemática, em física. A cabeça do músico, ela acaba Desenvolve entendendo... raciocínio ali, né? Desenvolve raciocínio e entendendo a matemática de uma forma diferente também. Eu costumo dizer isso. Olha, pessoal, para você que é uma negação que nem eu, existe esperança de a gente aprender a tocar um instrumento ainda. Para você que tem o dom, nada como a Playwave para aprimorar, para ajudar, para inserir. Eu curti demais esse papo aqui com o João. Espero que todos tenham curtido, tenham aproveitado essa conversa. Playwave sem e.com.br, acertei? Isso aí, acertou. João, obrigado, Alberto, pelo eu que convite mais uma agradeço vez. o carinho, a participação e até o próximo Conexão 21. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full-commerce e gestão de anúncios. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. Sesc e Senac do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz.